Já faz muito tempo que a epistemologia já rompeu com a ideia que a ciência é somente o processo de produção do conhecimento validado por uma empiria, né? Hoje, a produção do conhecimento já é considerada como tendo uma esfera de validação. Essa esfera de validação, ela limita, né? Porque nem tudo é ciência. A gente não vai criar um conceito que não tenha forma de operacionalizar. Então, no meu ponto de vista, o que é ciência é exatamente você definir quais são as condições de contorno daquele conhecimento. Então, o limite de validação daquele campo que está sendo produzido. Daí você rompe com aquelas ideias tradicionais que tinha, assim, se tiver uma metodologia científica, é científico. Bom, existem procedimentos, às vezes não tem um método, ou um procedimento, ou o procedimento ele passa por diversas fases, mas ele precisa ser explicitado para ter um campo de validação. Não dá mais para falar de ciências humanas separadas de ciências sociais, que é o que a gente tem classicamente, né, como forma de catalogação. É uma forma de catalogação, mas ela tem seu limite. Na esfera de produção, a gente tem visto cada vez mais você formar o tecnólogo, por exemplo, a formação do engenheiro, sendo necessário ele dialogar com as ciências humanas, porque ele vai produzir um dispositivo tecnológico, mas que ele tem que ser usado por seres humanos para melhorar a qualidade de vida desse sujeito. As questões que nós estamos vivendo com a natureza da relação da sociedade com os recursos naturais tem mostrado que se o homem ele centraliza a produção de conhecimento nessa visão antropocêntrica, né, que o mundo e a natureza a serviço do homem não é suficiente para gerar um conhecimento sustentável. Então, a vinda desse modelo de complexidade, dessa palavra de sustentabilidade que está cada vez mais presente no nosso cotidiano, mostra que a própria produção do conhecimento ela precisa ter formas sustentáveis também. Então, você falar de ciências da natureza e apartada das ciências humanas e sociais, hoje é uma questão, de certo modo, até perigosa, né? Então, a gente procura, na diretoria de divulgação científica, ter uma visão mais ampla da produção desse conhecimento, validado pela esfera de produção, né, que é um conhecimento complexo de ser validado, então tem todos os mecanismos de validação, e daí trabalhar também com o conceito que está sendo muito veiculado pelos epistemólogos, que é da responsabilidade social. Quer dizer, esse conhecimento que é produzido, ele é, de certo modo, financiado pela sociedade, então ele precisa de falar de onde ele veio e para que ele veio, né? Que tipo de pergunta ele vai formular, para que tipo de sociedade construir. Então, essas perguntas, que eram perguntas que estavam um pouco evadidas do campo de produção do conhecimento, hoje elas estão bem presentes e é a temática em torno da qual a diretoria tem trabalhado para poder eleger temas, eleger formas de trabalhar, eleger formas de produzir um conhecimento novo e de levar esse conhecimento já produzido ou em fase de produção para a sociedade, a comunidade interna da universidade e a comunidade externa a ela também. A formação científica é uma formação longa, né? Nós ainda não temos um modelo da formação onde você possa ter um protocolo formativo a curto prazo. O cientista se forma desde os primeiros dias de sua escolarização. Daí a importância de programas como o FMG Jovem e de apostar no protagonismo juvenil, porque você tem já muitos dados que mostram que as crianças, desde muito pequenas, elas têm muito interesse, elas são questionadoras, elas têm processos investigativos, porque a própria formação do sujeito na sociedade requer essa posição interrogadora da realidade. Mas no momento que a criança vai passando no processo de escolarização, uma série de questões que provocaram a história da disciplina ciência, né,
promove um desapego e um desinteresse que vai cada vez mais afastando o jovem das carreiras científicas, né? Esse é um programa que requer um olhar muito cuidadoso para o protagonismo juvenil, colocando o jovem de forma a não perder esse olhar investigativo. A carreira científica, pelo que eu tenho pesquisado, ela passa atualmente no mundo inteiro por uma crise, principalmente porque os jovens eles vivem numa relação de consumo e a ciência é exatamente a produção do não consumo. Você vai criar um objeto novo, um objeto que não existe e que não há uma demanda. E a ciência produz esse conhecimento que aparentemente é um conhecimento totalmente inútil, né? Então, dentro desse pragmatismo que nós vivemos hoje na sociedade, é muito difícil despertar um jovem para o interesse em produzir algo que não existe, né? Essa parte intangível do conhecimento, né? Então, você não está construindo casas, você não está salvando vidas, você não está, em princípio, levando à sociedade uma resposta. Apesar da gente ter uma visão muito positivista da ciência, sempre achando que a ciência vai trazer uma resposta. Mas na formação a gente vê que a ciência ela traz perguntas, né? Então isso é um grande elemento que tem desmotivado os jovens às carreiras científicas no mundo inteiro. A minha carreira em particular, né, foi uma carreira muito longa, como toda carreira científica, né, que passa por uma formação grande que eu passei nos institutos de ciências exatas, até meu doutorado, que também foi numa faculdade de ciências e medicina em Paris, mas sempre com o olhar para o elemento formador. Eu tive o privilégio de ter sido, logo nos primeiros anos da minha passagem pelo curso de Física, aluna e depois monitora da professora Beatriz Alvarenga, e isso eu tenho certeza que marcou a minha carreira e eu sempre tive esse olhar para o processo educativo. Daí essa questão que você colocou, da ligação de uma formação científica na área de ciências exatas, que é a física, e esse olhar nas ciências humanas, que é da educação. Eu acho que hoje o novo paradigma no século XXI da ciência está cada vez mais nesse perfil híbrido. Nós vemos muitas vezes laboratórios de química, que a gente entra no laboratório, ele tem uma cara de um laboratório de física, nós temos físicos trabalhando nos institutos de ciências biológicas, desenvolvendo elementos, né, para compreender melhor a vida, mas por modelizações matemáticas e modelizações físicas, empíricas. Nós temos nas ciências humanas, uma presença muito grande de engenheiros, tecnólogos que estão questionando e problematizando os elementos da sociedade. A questão da globalização, que é um problema econômico, mas você tem que olhar pelo olhar também da história, da sociologia, ou passando por uma outra questão, a ciência da informação não é só a gestão da informação enquanto código, mas é também as interações sociais que essa informação promove. Então, hoje, cada vez mais, nós temos esse perfil, né, que não dá mais para pensar na especialização disciplinar, que foi o paradigma do século XX, né, e talvez a gente volte um pouco os paradigmas do século XIX, ou mais humanistas, uma formação mais flexível, de que o sujeito possa, né, um cientista hoje, ele precisa dialogar com diversos campos de conhecimento, né? Alguns filósofos falam até na questão fundamental do direito à ignorância, quer dizer, você produzir cada vez mais conhecimento vai requerer você ter diálogo para o outro e saber que você é ignorante naquela área, então você precisa dialogar com o outro, e o outro às vezes é outro campo de conhecimento. Então acho que a carreira científica hoje, para enfrentar os problemas do século XXI, ela tem que ser muito dialógica, ela tem que possibilitar o sujeito a reconhecer os seus limites e dialogar com as diversas áreas de conhecimento. Nós, na Diretoria de Divulgação Científica, temos muitos desafios. E quando nós falamos de protagonismo juvenil ou falamos também de inclusão informacional,
nós estamos falando também de dar vozes às minorias ou dar um local, uma esfera de produção de conhecimento dos grupos que até então não tinham espaço para mostrar, para divulgar esse conhecimento, né? Hoje, quando a gente fala em divulgação científica, a gente fala de conhecimentos tradicionais, mas a gente fala também do conhecimento produzido e que não foi validado por um grupo social dominante, mas por outros grupos sociais. Daí vem a temática das mulheres na ciência, né? É uma temática que, desde o final do século XX, tem sido destacada. Não é um movimento de volta aos anos 60, 70 do feminismo, mas é um movimento que tem uma raiz importante nesse quadro do feminismo, mas traz um olhar da diversidade. Hoje, os grupos que trabalham com a questão de gênero consideram que a forma de fazer ciência das mulheres é uma forma diferente. Assim como a forma de fazer ciência dos grupos, das etnias, né, dos que a gente chama hoje dos saberes tradicionais. E essa forma de fazer ciência, durante muito tempo, ela ficou obscurecida por uma série de mecanismos de validação do conhecimento científico que, por si só, suplementavam a visão do masculino, quer dizer, não dos homens, mas do masculino e não do feminino. Então, hoje, nós temos até o IUPAC, a ONU, a Unesco, buscando valorizar e buscar até uma forma de resgatar, de certo modo, um conhecimento que foi produzido pelo feminino e que estava, às vezes, no fundo das gavetas dos departamentos, dos laboratórios de ciência. Eu, em particular, trabalho num projeto grande, financiado pelo CNPq, sobre as mulheres nas ciências. Eu, como física, eu elegi o discurso das mulheres no campo da física e que sobreviveram com sucesso dentro desse campo, e analiso o discurso dessas mulheres. E a gente vê que, muitas vezes, a forma de ser validado o conhecimento produzido é assumir os elementos do discurso do masculino, né? Não significa, a gente não está aqui fazendo uma discussão entre homens e mulheres, mas entre os elementos do feminino, né, com base, a gente pode dizer base científica do que quer dizer esse feminino, quais são as formas complexas de dizer o masculino e o feminino, mas que há diferença. Então, de fato, é trabalhar com o modelo de buscar o que é a ciência, incorporando as diferenças, incorporando as diversas formas de ver e de validar um conhecimento produzido. O UFMG Jovem é o principal projeto da Diretoria de Divulgação Científica. É um projeto que iniciou há mais de 10 anos como um programa e foi concebido pela professora Beatriz Alvarenga com o objetivo de ser uma vitrine dos projetos da educação básica no interior da UFMG, assim como os diversos projetos que visam a divulgação da ciência para o público jovem. O programa UFMG Jovem, ele envolve fundamentalmente a Escola de Educação Básica da UFMG. Então, o Centro Pedagógico, que é o ensino fundamental, e o Colégio Técnico, que é o ensino médio. Mas ela é aberta também a todos os laboratórios da universidade que têm programas e projetos de atendimento às escolas públicas e privadas da educação básica. Então, envolve um número muito grande de professores, pesquisadores, programas de pesquisa, programas de extensão e também iniciativas individuais de atendimento à comunidade em geral. É aberto um edital onde os laboratórios e os grupos podem inscrever todas as atividades na gama de programas que eles têm, oficinas, laboratórios abertos, ateliês, formação dirigida a públicos específicos. Em resposta a esse edital, é organizado 3 dias de evento, onde toda a comunidade do estado de Minas Gerais é convidada a participar. Desde o ano passado, nós temos investido na questão da inclusão informacional. Então, o foco tem sido as novas linguagens digitais, com
algumas oficinas de multimídia, oficinas de rádio e TV, além das atividades já tradicionais, que são oficinas e ateliês para a educação básica. Nós temos diversos desafios, né? Principalmente a questão da concepção do que é divulgação científica no contexto brasileiro. Então, nós temos ainda uma centralização na esfera de produção do conhecimento e um modelo de difusão. Então, as pessoas são convidadas a receber esse conhecimento que é produzido numa comunidade específica, que é a comunidade científica. Eu acho que o grande desafio é criar um diálogo, é mostrar que nós temos conhecimentos que circulam na comunidade, na sociedade, de origens diversas, e esses conhecimentos precisam comunicar um com os outros, né? Então, essa produção colaborativa de conhecimento é o grande desafio. O principal impacto é mostrar que é possível a produção colaborativa de conhecimento. Então, no momento que a universidade abre um espaço onde você tem diversos agentes sociais tendo a oportunidade de trocar saberes e conhecimentos, então você está podendo criar uma nova forma de circulação do conhecimento científico. Então, um dos grandes impactos é mostrar que há uma escola de qualidade e um conhecimento de qualidade sendo gerado, principalmente nas escolas públicas do Estado. A SPPC desse ano, na cidade de Goiânia, teve um palco privilegiado para esse tipo de iniciativa. Foram vários grupos do país e que participaram das Olimpíadas, das diversas áreas de conhecimento, as diversas mostras nacionais e internacionais, o Prêmio Jovem Cientista, promovido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e pela SPPC. Os alunos ficaram muito empolgados, porque até a viagem já é um grande prêmio, né? Então, nós tivemos alunos do sul de Minas, alunos do norte de Minas, que foram de avião junto com a equipe, foram muito bem recebidos dentro do espaço da Universidade de Goiás, Federal de Goiás, e eles ficaram completamente extasiados com as diversas possibilidades da carreira em ciência e tecnologia nesse país, coisa que nem sempre é divulgada e nem sempre chega ao público da educação básica. Então, acho que um grande mérito de ter sido criada a SPPC Jovem é de ter essa grande vitrine nacional da ciência e tecnologia produzida no Brasil. Esse ano nós temos esse desafio de montar a primeira feira de ciência do norte do estado de Minas Gerais. Primeiro, ano passado, nós já detectamos que tinha um número muito grande de escolas no norte do estado que gostariam de participar, mas que, dada a distância, o deslocamento e financiamento para fazer essa viagem, eles não puderam participar em Belo Horizonte. Então, em virtude dessa demanda, né, reprimida, nós organizamos, junto com o ICA, que é o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, na cidade de Montes Claros, a primeira feira estadual, do norte do estado de Minas Gerais, né? Essa feira de ciência, ela tem um vínculo que os 50 trabalhos que vão ser selecionados e apresentados em Montes Claros vão ser avaliados com os mesmos critérios que são avaliados os trabalhos de Belo Horizonte, e os melhores trabalhos vão ser financiados para participarem em outubro na Feira Estadual de Educação Básica aqui em Belo Horizonte. Nós sempre temos uma questão em montar feiras temáticas, né? As feiras temáticas, apesar delas terem um grande apelo, porque elas fazem um primeiro plano sobre um tema específico, elas têm um limitador desse tema. E muitas vezes o trabalho que é desenvolvido pela escola não atende exclusivamente esse tema. Então, a nossa posição é sempre uma feira temática, a gente acompanha as chamadas internacionais dos anos. Esse ano em particular nós escolhemos o ano da Química como sendo um tema prioritário, mas não exclui a participação de outros temas. Sempre nós deixamos aberto, porque é importante o conhecimento que é produzido no tema que ele é escolhido. Então, nós temos uma programação privilegiada para atender o Ano Internacional da Química, representado principalmente por uma amostra itinerante que nós estamos produzindo sobre a Marie Curie em Minas Gerais, em particular a visita dela em Belo Horizonte, mas outros temas devem permear a UFMG Jovem e a Feira Estadual de Ciências da Educação Básica esse ano.
Divulgação científica tem por trás uma concepção que existe uma esfera de produção, no caso, a esfera de produção é a UFMG. Esse conhecimento que é produzido dentro da UFMG, ele tem uma responsabilidade social de estar disponível ou então em comunicação com a sociedade do entorno e a sociedade mais distante, né? Então, com a sociedade no conceito mais geral. Então, a divulgação científica é programar situações onde essa esfera de produção possa ter um diálogo com outras esferas, né? Porque eu, particularmente, não gosto muito de usar o conceito de leigo, porque leigo tem uma história por trás e todos nós somos leigos em alguma coisa. E a divulgação científica, ela visa promover esse fluxo de uma esfera de produção para uma esfera que você pode pensar até como uma esfera de consumidores, né? A comunicação científica, né, ou a comunicação pública da ciência, que é o termo que a gente tem usado mais, ela tenta trazer uma dialogia. Então você tem os conhecimentos que a gente vai chamar dos saberes tradicionais, ou conhecimentos tradicionais, ou dos conhecimentos sociais, são esferas de produção que têm mecanismos de validação diferenciados. E o que você quer é você promover uma dialogia, quer dizer, você tem um universo de possibilidades e esse universo de possibilidades pode estar dialogando de uma esfera com outra esfera. Fundamentalmente é essa a diferença. Então a diretoria é uma diretoria de divulgação, ela vai privilegiar o fluxo da informação entre a UFMG, que produz, né, uma esfera privilegiada de produção de conhecimento, e as diversas esferas, com os diversos grupos profissionais, camadas sociais, outros produtores de conhecimento. O Laboratório de Estudos, Museus e Educação, que é o LEME, foi um laboratório criado em 2005 de um grupo de alunos e pesquisadores da Faculdade de Educação interessados na questão do museu como mídia. Quer dizer, o museu pensado como mídia, ele agrega uma série de mecanismos e dispositivos de comunicação pública da ciência, imaginando também ciência num sentido mais largo do que é a produção desse conhecimento. E nós estudamos particularmente os processos de mediação de conhecimentos nesses espaços. Quer dizer, como os museus dialogam com a cidade e com as diversas esferas de produção de conhecimento que se encontram nas cidades. Um dos projetos importantes que nós tivemos, financiados pela FAPEMIG, foi o projeto Museu Escola, diferentes olhares sobre a prática desses museus. Como nós estamos na Faculdade de Educação e nós temos pedagogos na nossa equipe, nós temos particular atenção às ações educativas e os processos formativos que são desenvolvidos nos museus da cidade de Belo Horizonte, em particular. Nós temos já um leque de produtos e de pesquisas sobre as diversas formas de mediação cultural e mediação pedagógica que ocorrem dentro dos museus, principalmente na figura dos formadores dos museus, que atualmente tem usado muito a palavra de mediadores ou de educadores de museus, e o atendimento ao público escolar, que é o público privilegiado de qualquer museu no mundo. O público escolar merece uma programação particular, uma série de atividades que circulam o entorno da exposição permanente ou exposição temporária e requer uma formação particular da equipe que atende esse público especial, que é o público escolar. O projeto Barômetro é um projeto de um café científico. Dentro do LEME, nós já fizemos alguns estudos sobre os processos de comunicação pública da ciência e o café científico é um dispositivo de comunicação pública da ciência que ocorre muito dentro dos museus. Daí a ligação entre a pesquisa do LEME e o projeto Barômetro, que está acontecendo atualmente, uma parceria da Diretoria de Divulgação Científica com o Centro Cultural e a Rádio UFMG Educativa. O dispositivo ele é composto de 3 elementos, né? Ele tem primeiro o elemento do cenário, que os cafés científicos eles são desenvolvidos num cenário de um bistrô, de um café, né? Então
tem um cenário das mesas, a comida, essa esfera de convivialidade que ocorre dentro de um café. Tem um outro eixo dele, que é a questão da comunicação pública, e dado que o nosso desafio na diretoria de divulgação científica é trazer as mídias, então nós fizemos essa parceria com a Rádio Educativa, o FMG, exatamente para promover um encontro maior entre as diversas esferas de produção de conhecimento. Então, o Barômetro, ele é um programa de rádio. Então, é um programa de rádio que ocorre dentro de um espaço museal, pensando o Centro Cultural como espaço museal. E tem um outro elemento importante que é do paradigma da comunicação pública da ciência, que é colocar as diversas esferas de produção em contato. Aí nós temos um convidado, que é representante da comunidade científica, que é escolhido pela temática que vai ser gerenciada dentro do dispositivo, e um representante da sociedade civil. Então a gente já promove esse encontro, quer dizer, não é uma conferência pública. Muitas vezes o café científico é organizado de forma que você privilegia a esfera de produção, então você convida um cientista para falar sobre uma temática. O Barômetro, ele promove a comunicação. Então, o cientista e o representante da sociedade civil, eles têm vozes, eles têm falas, eles têm momentos, e são momentos provocativos. O fato de ser num bar, né, esse cenário de bar, e colocar todos na mesma horizontalidade, facilita a presença de perguntas, a circulação do discurso privado e o discurso público. Para ainda enfrentar mais esse desafio das mídias, nós produzimos uma interface, né, que foi desenvolvida pela equipe a partir dos diversos resultados de pesquisas dentro do Leme, que é uma esfera semântica. Então nós temos uma rede de palavras que são jogadas no esfera e são projetadas como elemento de motivação e provocação do público que está seguindo pela rádio, via Twitter, então ele pode mandar perguntas, mas dentro do espaço, do cenário também, pelo tablet, ele pode estar o tempo todo interagindo com essas esferas. Então produz uma terceira esfera. Então você tem uma esfera de produção da sociedade, representada pela pessoa da sociedade civil, a esfera de produção do cientista, né, representado geralmente por um pesquisador dentro da temática eleita, e você cria uma terceira esfera que é o próprio momento ali, que é mediado por essa tecnologia que vem do software que está ali disponibilizado, né, e pelo Twitter via web.